começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar o seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora. Estamos de volta a mais um episódio do Conteúdo Imobcast e hoje ainda sem a presença do nosso eterno amigo e parceiro apresentador Cleberson Marques, mas com dois convidados especiais do mundo da incorporação e da construção que vocês vão adorar conhecer. Mas antes de eu apresentar eles, deixa eu agradecer novamente os nossos patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível. Queria agradecer ao IBREP que empresta esse espaço lindo e maravilhoso pra gente. Queria agradecer o pessoal da minha querida Black Market, que entrega esse material na sua casa prontinho aí no YouTube e no Spotify. Também queria agradecer o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários, o pessoal da Compre e Alugue Agora, o pessoal da Xstay, que recebe a gente tão bem com acomodações tão fantásticas. Queria agradecer também o pessoal da Tecmob, que tem um CRM fácil, inovador e acessível para você corretor. Queria agradecer também o pessoal da AP11 do Grupo Santander e acho que eu agradeci todo mundo. Mas se você e a sua empresa quiserem apoiar ainda mais uma causa educacional como essa daqui, é só deixar seus comentários aqui embaixo ou mandar um direct pra gente, que a gente vai dar um jeito de te achar. A gente precisa de vocês para poder entregar essa mensagem para mais pessoas. Bom, hoje eu tenho a honra de receber aqui o Paulo Henrique e a Ana Clara Zanon, irmãos, sócios proprietários da Pax. Acertei? Acertou. Para a gente bater um papo e entender um pouquinho mais sobre esse mundo de incorporação de construção, principalmente na região que vocês atuam, que é Porto Belo, uma região tão conhecida aqui do estado de Santa Catarina. Então, primeiramente, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece, né? Agradece o convite, agradece o Renato, o Heriberto, então toda a equipe aqui presente. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. Vamos conversar que eu estou cheio de curiosidade. Mas vamos começar do começo, né? De onde vem a Pax? Como que surgiu a empresa de vocês? Como é que vocês escolheram Porto Belo para trabalhar? Conta um pouquinho para a gente dessa história. Bom, a Pax é uma empresa familiar, mas que ela foi fundada lá em 2007 na cidade de Brusque pelo nosso pai, o Ari César, que está aqui presente nos bastidores. Mas, né, ele, vamos dizer assim, ele veio da área da contabilidade, então além vamos dizer assim, da construtora e incorporadora, a gente tem outros negócios em Brusque, a contabilidade é uma delas, e depois de muito tempo do meu pai, vamos dizer assim, trabalhando nessa área, ele que é muito dinâmico, gosta sempre de estar se movimentando, ele, vamos dizer assim, queria vamos dizer assim, um desafio novo, né? E ele, uma vez, ele tinha comentado para a mãe dele que quando tinha dado uma tempestade, tinha caído o telhado, ele falou, um dia eu vou construir uma casa de concreto e, vamos dizer assim, essa sementinha da construção já estava presente lá do início, né? Então, a partir do momento que ele teve essa oportunidade, ele ingressou, né, nesse ramo da construção, da incorporação e, vamos dizer assim, começou lá em Brusque, né, com prédios, vamos dizer assim, os prédios mais simples. E a partir do momento que a gente viu vamos dizer assim, a animação e a vontade que ele tem, né, de estar nesse meio, de estar no meio da obra, eu e a minha irmã, que ainda, né, não somos formados ainda, mas a gente já entendeu, vamos dizer assim, a mensagem e queremos entrar junto com ele para acompanhar todo esse processo. Aí em 2014, o meu Dindo, que também é um dos sócios proprietários, a gente viu assim que
a gente cresceu com Porto Belo, né? Então, a casa de veraneio dos meus pais na época de solteiro era em Porto Belo, então eles tinham um sonho de ter uma casa lá, eles fizeram uma casa lá. Então, desde pequenos a gente ia, então a gente acompanhou todo o processo, toda a evolução. E aí, chegou uma hora que falou, não, Brusque eu acho que já tá pequena demais para os sonhos que a gente tem de fazer essa empresa crescer, então vamos pro litoral. E daí, em 2014, a gente foi para Itapema. E agora a gente está em Porto Belo, que o meu pai diz que é a menina dos olhos dele. Legal, legal. Eu acho que a maioria das empresas de incorporação, de construção, elas têm esse viés familiar, assim, né? Um negócio que vem crescendo ali. E acaba que dentro da própria empresa tem várias áreas de atuação, então dá para todo mundo colaborar um pouquinho. E quando a gente diz que é familiar, é porque é familiar. O nosso conselho, né, a diretoria é eu, meu irmão, meu pai, o meu Dindo e a minha mãe, apesar de que a minha mãe tem os negócios próprios, né? E a nossa empreiteira hoje, que faz todos os nossos prédios virarem realidade, é do meu tio. Então, realmente... Tá tudo dentro de casa. Tá todo mundo interligado. Legal. Bom, pessoal, outra curiosidade que eu tenho, assim, Porto Belo tem passado por um crescimento significativo, imobiliário, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que vocês devem a que se deve esse crescimento e até mesmo para onde que vocês tomaram essa decisão de, pô, então vamos para lá, que vocês falaram de Itapema, por exemplo, que é um mercado já nacionalmente conhecido, Porto Belo nem tanto, mas a gente nota o crescimento de Porto Belo hoje. Sim. Porto Belo, vamos dizer assim, ele tem passado por uma transformação muito grande em um curto intervalo de tempo. Sim. Né? Então, vamos dizer assim, pegar de 2018 para cá, né, vamos dizer assim, o skyline da cidade já mudou completamente. Eu postei, eu acho que ontem, uma foto do mesmo local, 2020, em que a gente tinha um dos nossos empreendimentos na metade da construção, e hoje, passados 4 anos, ele entregue, um outro do lado, metade da estrutura e todos os outros prédios em volta. Então, é muita coisa que está acontecendo de desenvolvimento num curto intervalo de tempo, né? O ciclo da construção, a gente diz que é uma média de 5, 6 anos, né? E Porto Belo está nesse primeiro ciclo, né? Então, vamos dizer assim, hoje a cidade a gente diz que é um canteiro de obras, né? Então, por onde tu olha é prédio construindo, é tapume, é permuta fechada, então tu percebe como que isso está se desenvolvendo, né? E a gente gosta de Porto Belo por quê? Porque a gente vê Porto Belo como um quadro em branco, né? E a gente, como construtor e como incorporador, a gente tem esse poder de projetar e construir aquilo que a gente quer para uma cidade. Sim. Né? Então, hoje a gente quer o quê? Que Porto Belo, não estamos mais projetando para o Porto Belo de hoje, para Balneário Perequê de hoje, mas sim para aquilo que ela quer que a gente seja, né? Uma cidade atrativa, vibrante, e isso vai depender de nós, né? Então, os nossos projetos, ele vem com muito impacto, assim, visual, na parte do térreo também, e de uma forma ou de outra, acaba que todos dentro do mercado acabam enxergando isso e acabam desenvolvendo isso. Então, vamos dizer assim, Porto Belo está vindo com muitos projetos, né? Tem muitas construtoras boas, mas que isso lá na frente vai se tornar um grande diferencial da cidade, né? Com todas essas obras de uma forma positiva vindo. E, vamos dizer assim, um fator fundamental para essa transformação na cidade também foi que em 2018, dentro da Pax, foi fundada uma associação dos construtores, né? Com o objetivo de fomentar ainda mais o desenvolvimento da cidade. Então, lá em 2019 tinha 5 membros fundadores e hoje já são 47 construtoras e incorporadoras associadas, né? Que parte do recurso de outorga onerosa, ela é utilizada para fazer obras de infraestrutura para a cidade, né? Com o objetivo de entregar, né? Vamos dizer assim, um acompanhamento, um ritmo das nossas obras com, vamos dizer assim, o desenvolvimento da cidade, né? Então, vamos dizer assim, Porto Belo está passando por essa transformação, né? E uma coisa assim que é evidente é que a nossa região, ela é uma região muito próspera, né? O nosso litoral, ele é muito cobiçado. Então a gente tem aqui Balneário, que também, querendo ou não, foi há pouco tempo que Balneário teve uma consolidação tão grande quanto ela é hoje. Itapema é a mesma coisa, ela
veio se desenvolvendo e teve o seu boom há alguns anos. Então eu acho que era um processo natural que toda essa urbanização, toda essa consolidação fosse avançando pelo nosso litoral. Que, querendo ou não, é um lugar muito buscado, é um lugar muito bonito de estar, né? Sim. E é onde hoje a gente tem uma valorização imobiliária muito grande. E eu digo assim que qualquer bom investimento, qualquer bom empreendedor tem que ter uma visão, né? Tem que ter visão de futuro. E acredito que os grandes empreendedores, eles estão tendo essa visão de futuro ali em Porto Belo, porque hoje a gente vê quantas grandes empresas, quantos grandes comércios estão se instalando ali, né? Então, o Viva Park veio com alguns, também agora vem um Hard Rock ali para nós, também alguns outros comércios, o Outlet. Então, eu acho que grandes visionários tendo essa visão de futuro, se instalando ali, todo o resto vai percebendo, isso vai fomentando ainda mais toda essa valorização, toda essa urbanização ali na região, né? Legal. Eu ainda não tive o prazer de conhecer a cidade em si, mas o sócio fundador aí já me chamou para ir lá tomar um café, nós já vamos lá em breve. Esses empreendimentos que você citou, eu conheço. Uma coisa legal que vocês falaram aí, cara, e a gente já viu aqui, hoje a gente está gravando no estúdio de Balneário, foi uma fala, foi até do prefeito de Balneário que a gente trouxe aqui para falar, que ele falou assim, cara, quando as construtoras da cidade começaram a conversar, deixaram de concorrer, começaram a conversar em prol da cidade, isso deu uma alavancagem no mercado imobiliário muito grande. E eu já percebi que vocês fizeram isso também lá. Então vocês, né, através da Pax, como vocês comentaram aí, e eu acredito que isso tenha surgido várias ideias, várias coisas dali, né? Exatamente. A CIP ela foi fundada justamente para isso, né? Apesar de serem fundadas por empresas concorrentes no mercado, né? Cada um tem que vender os seus empreendimentos, vender a sua marca, mas como um todo a gente está numa cidade que precisa ainda de muito desenvolvimento. E nós precisamos dessa união justamente para fomentar e acelerar ainda mais isso, né? Então, hoje Porto Belo é uma cidade que ainda carece de muita infraestrutura, né? Então ela tem justamente esse objetivo, destinar esses recursos de outorga onerosa que poderia ser destinado para diversas outras formas, ter um direcionamento para que se atende, né, vamos dizer assim, o público que for vir morar nos nossos projetos tenha a infraestrutura necessária para estar ali morando, né? Então, vamos dizer assim, isso foi um grande fator para essa junção, né, para essa união dessas construtoras, para que pudesse estar colaborando nesse sentido do desenvolvimento da cidade, né? Então, hoje, o primeiro pacote de obras que está sendo desenvolvido ainda foi feito, naquela época não tinha 47 construtoras, tinha apenas 15 ou 16 construtoras, em que foram desembolsados em torno de aproximadamente 17 milhões para fazer as obras do mole, as obras dos moles que divide Itapema com Porto Belo, uma outra no outro canto de Balneário Perequê, o mole do Rio Perequezinho, e também a drenagem da principal avenida da cidade, Atílio Fontana. Então, vamos dizer assim, hoje esse primeiro pacote de obras já foi concluído a drenagem. Hoje, a estrutura física do mole do Rio Perequê foi finalizada, agora entra a parte de urbanização. Legal. E agora, hoje, em agosto, já iniciou também a obra do mole do Rio Perequezinho. Então, esse primeiro pacote de obras já está em construção e esse ano a gente já entrou com um novo pacote de obras também para novas avenidas, novas vias e outras obras como guardas municipais, tudo isso para ajudar também no desenvolvimento da cidade. Também toda a revitalização ali da Orla, né, também que foi fechado o projeto, então vem um grupo que vai fazer toda a revitalização para deixar a nossa Orla ainda mais bonita, vamos dizer assim, né? E é muito interessante isso porque, querendo ou não, nós incorporadoras, a gente está fazendo o nosso produto lá e como qualquer bom investidor, a gente quer que os nossos clientes, os nossos investidores tenham o seu retorno financeiro, né? Sim. E todas essas obras que a gente faz na cidade agregam muito ainda o valor para os nossos produtos. Então, eu acho que mesmo que sejam concorrentes, todo mundo está querendo que aonde se instale, que seja um lugar bom para continuar ali, né? Você fazer o melhor prédio do mundo no lugar mais deserto e ocioso do mundo não faz nenhum sentido, né? Exatamente. Agora, quando você coloca ele numa região que já tem busca, que tem vizinhos, que tem uma valorização, o resultado é outro. Muito legal essa iniciativa de vocês, parabéns. Agora vamos falar um pouquinho dos empreendimentos da PAC Empreendimentos mesmo. O que vocês estão fazendo em Porto Belo hoje, ou o que vocês fizeram lá já, que vale a pena destacar, que tem contribuído para
evolução do mercado imobiliário local? Em dezembro do ano passado, em dezembro de 2023, a Pax ela entregou a sua 10ª obra, né, que foi o Beach House. O Beach House ele é um projeto na Avenida Atílio Fontana, ali em Porto Belo, então ele é um frente-mar. E vamos dizer assim, ó, o Beach House é um projeto que mostrou para o Balneário Perequê, que é um bairro de Porto Belo, né? A gente, quando fala Balneário Perequê, a gente está se referindo a um bairro de Porto Belo, mas é onde é ali que está se desenvolvendo os empreendimentos. Né? Então a gente diz que o Beach House ele mostrou, né, para a cidade como que ela pode ser daqui para frente, né? Que é um prédio hoje que ele mudou completamente a cara da avenida. E a gente né? diz ainda que foi o projeto que virou a chave da construtora para buscar trazer ainda mais inovação para os projetos, né? Então é um projeto que hoje ele traz uma modernidade, vamos dizer assim, para um lugar que era muito de casas nativas, né? Então ele traz esse aspecto de uma cidade nova, ele já traz uma fachada bem imponente, bem moderna, com as salas comerciais, com cafés, né? Que em pouco tempo atrás não se tinha cafés, vamos dizer assim, na cidade. E a Pax ela sempre olha, né, para quem for morar nos nossos projetos, que ele tenha uma boa valorização, que ele tenha uma boa qualidade de vida, mas a gente sempre está olhando o projeto como um todo, né, como ele está contribuído para a rua, para o bairro, para a cidade como um todo. Né? Então, além dos apartamentos, a gente sempre gosta muito de estar olhando para o térreo dos nossos projetos e ele já deu uma outra sensação de quem está caminhando pelo, vamos dizer assim, né, pela calçada, pelo passeio público, ele já representa o que Porto Belo pode ser daqui para frente, né? Assim, a gente, como eu disse, desde o Beach House, a gente teve uma virada de chave, então, em trazer uma arquitetura totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Nós, como incorporadores, a gente tem a responsabilidade de moldar não só o skyline da cidade, mas também o térreo, né? Porque se a gente faz uma cidade com todas as infraestruturas ali presentes, mas a gente não tem uma fachada ativa, não tem uma movimentação, também não adianta, né? Porque daí, querendo ou não, se torna uma cidade, vamos dizer, insegura. Sim. E como a gente está num litoral, que é onde muitos turistas vêm, essa questão de fazer uma fachada ativa proporciona ainda mais movimento e mais vivacidade nas cidades. Então, ali, desde o Beach House que a gente teve, a entrega final do ano, a gente já está com mais 2 obras em andamento, que é o Blue Forest e o Era Pax Home. E o Blue Forest, ele trouxe para dentro da empresa também agora a questão de certificação LEED, né? Que busca toda essa questão da sustentabilidade, da qualidade de vida para o morador e também não só os benefícios internos ao prédio, mas a todo o seu entorno. Então, desde a fase de projeto até a concepção e entrega, a gente tem todas as etapas para serem concretizadas que garantem que aquele empreendimento, aquela obra, ela e proporciona qualidade para quem está ali e para quem passa por ali, né? Eu ia seria a minha próxima pergunta para vocês, seria essa preocupação, essa junção do ambiente interno, que é o que vocês controlam e constroem, para o ambiente externo, que é o que a gente não controla. Eu me lembro de um episódio, não vou citar aqui o nome do edifício de cidade, mas eu morei num condomínio clube maravilhoso, que da calçada para fora você não podia pisar. Então, assim, era um baita prédio, mas num lugar não legal, com segurança zero, com infra zero, Então você ficava aí, como se você ficasse ilhado num paraíso, mas até que ponto isso é bacana, né? Hoje, assim, eu estudo arquitetura, né, tô quase me formando, e a gente tem, vamos dizer assim, 2 autores que a gente fala, que é o Jangel e a Jane Jacobs, que eles comentam a questão de olhos para a rua, de vivacidade, né, que hoje a segurança da rua muitas vezes não é as câmeras, mas sim a movimentação de pessoas, né? Então, desde ali do Blue Forest, a gente começou com a entender a importância, vamos dizer, de térreos ativos, de térreos que tenham movimentação, de pessoas que proporcionem esse comércio local, essa gastronomia, esse lazer, que façam as pessoas circularem e permanecerem por ali, né? E outra ideia que até o PH trouxe para dentro da empresa foi que antes dos projetos a gente está criando praças nos nossos terrenos. Então, ao invés de deixar ali um tapume, que a gente cria uma barreira entre o interno e o externo, a gente deixa ali para as pessoas, para a comunidade usufruírem e vai fazendo eventos, tudo mais que trazem ainda mais vida para aquele espaço, né? E então também desde o ERA a gente começou a ter bastante cuidado com os nossos térreos para eles terem bastante conexão, para, como tu comentou, não ter essa divisão entre o que é privado e o que é público, né? E que tenha essa permeabilidade e essas pessoas transitando e permanecendo por ali.
Que eu acho que é assim que as cidades, esses pontos se tornam ainda mais seguros e ainda mais vivos, né? Essa preocupação, vamos dizer assim, das praças, que nem eu tinha comentado, Porto Belo hoje é um canteiro de obras, então é uma cidade com muito tapume, né, muita obra. E esse período que antecede o início de obra, né, em fase de projeto, de aprovação, é o momento que a gente utiliza o terreno onde vai ser construído, a gente abre ele, constrói uma praça, né, que ele é muito utilizado no verão, né, que a gente faz shows ao vivo, vai ver pessoas de food trucks, é uma movimentação da comunidade que é muito bacana de ver, vamos dizer assim, essa descompressão, né, esse ar livre em meio a tanta obra acontecendo, né, então é um espaço que gera bastante engajamento, bastante curiosidade, que é bacana de ver que, de uma forma ou de outra, a gente traz essa essência das praças, vamos dizer assim, para o térreo dos nossos edifícios. E até hoje a gente estava lá com equipes da nossa empresa e corretores parceiros fazendo um torneio de vôlei, né? Então, hoje a gente tem essa oportunidade de trazer ainda mais movimento, ainda mais vibração para aquela cidade que a gente tanto gosta. Cara, que doideira isso. Eu tava aqui ansioso para perguntar também da questão da praça, porque eu achei muito disruptivo, assim, muito, muito doido, mas no sentido positivo mesmo. Eu lembro que há muitos anos atrás, um dos primeiros lançamentos imobiliários que a gente fez lá na agência, eu decidi fazer um tapume interativo, um tapume que conversava com a cidade. Eu saltei no blog do Facebook sobre esse trabalho. E aí eu vi que o mercado avançou muito. Na hora que vocês chegaram aqui falando assim, a gente não bota tapume, primeiro faz a praça. Eu falei, ui, como assim? Eu achei genial, assim. Parabéns por esse trabalho. De onde que veio essa ideia? Da cabeça desse menino. Na verdade, a gente sempre é muito, vamos dizer assim, curioso. Então, a gente sempre vê o que acontece no mundo afora, né? Então, vamos dizer assim, como a gente está em faculdade, a gente tem bastante trabalho, então a gente também pesquisa muito para estar fazendo, vamos dizer assim, trabalho de faculdade e tudo mais, e a gente sempre acaba buscando referências, né? Então, isso, vamos dizer assim, o metrô lá da Dinamarca foi um exemplo. Eles, né, à medida que o metrô avançava as obras, eles, num espaço que já estava, vamos dizer assim, que ia pré-anteceder as obras, eles geravam um espaço de abertura, tudo mais, e aí a gente adaptou para os nossos terrenos. Sim. Né? Então, hoje nós estamos já na nossa terceira praça, iniciamos na Praça do Blue Forest, na Praça do Era. Que legal. E, vamos dizer assim, um dos grandes eventos que acontece na praça é o da Páscoa. Né, em que a nossa primeira caça aos ovos a gente estava prevendo uma certa quantidade de crianças. Uma certa pequena quantidade mas 50 pessoas no máximo. E quando a gente chegou lá, a gente viu tanta criança que não via nem granada. Fomos obrigados a correr para o mercado, comprar sonho de valsa, comprar tudo, porque tudo que tinha, porque foi uma situação de encher de criança, e foi muito bacana ver isso acontecendo, né? Essas ideias disruptivas, elas só se concretizam dentro da empresa. Até uma outra situação, né? O Blue Forest, ele era para ser lançado tal data, daí esse aqui chegou na empresa, não, mas e se a gente trouxer uma certificação? Então lá foi mais quase um ano postergando esse projeto, mas essas doideiras que são, não doideiras, eu acho que são incentivos para que mais pessoas façam, né? Só é possível porque a cabeça do nosso pai é muito aberta e ela tá sempre... É aquela pessoa que tá sempre se reinventando, sempre querendo trazer coisas novas e dar um banho na gente também. Então, ele sempre puxa a carroça, sempre faz a gente querer trazer mais novidades e sempre dá todo o apoio e tá ali sempre do nosso lado e ainda incentivando ainda mais, sabe? Legal. E o Blue Forest, né, o nome dele não, vamos dizer assim, não é à toa. Ele é o Blue por conta do azul do mar, o azul das piscinas, mas o Forest é porque a gente traz uma floresta suspensa no 6º andar do empreendimento. Então, a 20 metros de altura, a gente traz árvores de grande porte, né? Justamente para que a pessoa tenha essa sensação de estar em contato com a natureza. A gente faz até um caminho em volta, vamos dizer assim, é um caminho para as pessoas caminharem em meio a essas vegetações de grande porte, essas biofilia que a gente chama, para justamente ter esse contato com a natureza, essa sensação de bem-estar, que é o que a gente quer para quem for morar dentro dos nossos projetos, né? Ter essas experiências, ter essas boas sensações. Teve até um cliente, que eu acho que ele era lá do Mato Grosso, né? A gente foi vender um apartamento no Blue Forest, daí a gente, mais para cima, daí tem mais vista livre pro mar dele.
Eu quero lá embaixo, porque daí eu abro a minha janela, a copa da árvore tá ali já. Então ele falou, eu quero mais embaixo para eu ter a árvore, para ter... Para vocês verem quando o cliente compra o conceito do negócio. E aí, como são árvores assim, mais nativas e com frutas, né, tudo mais, então isso acaba atraindo passarinho. E ele falou, eu quero os passarinhos na minha janela. E aí ele comprou mais embaixo só para ter a árvore com passarinho na janela dele. Legal. Eu vou fazer 2 perguntas, aí vocês dividem aí como que vocês vão responder isso. Assim, achei mais uma ideia muito legal de vocês. E aí como que vocês fazem, por exemplo? Como vocês conectam o marketing, né, a publicidade do empreendimento de vocês nessas coisas que vocês fazem abertos à comunidade? Tipo show, tipo evento da Páscoa, tipo ter uma praça, um torneio de vôlei. Como que vocês conectam ali? Ou é uma coisa mais leve ou não é intencional? Há um marketing em volta daquilo ali? Como que vocês fazem? Assim, a nossa empresa, até pouco tempo, ela era centralizada na família, né? Então, todo mundo que estava ali na diretoria fazia de tudo. Então, era o pai ali vendendo, o pai administrando, o pai na contabilidade, o pai indo na obra, aí veio o PH, aí era o PH no comercial, o PH acompanhando as nossas empresas de marketing. Hoje a gente trabalha com terceirizados e a gente recentemente conseguiu consolidar o nosso marketing. A ideia das praças, ela não foi pensando assim, vamos fazer uma praça para ser algo de marketing. Não, foi realmente primeiro pensando, vamos fazer uma praça para trazer vivacidade nesse espaço. E querendo ou não, o nosso marketing, principalmente das praças, foi mais boca a boca, comunidade, do que pelas redes sociais. Até se for ver, recentemente que o nosso marketing começou a fomentar as redes sociais com isso, sabe? Então, era mais na intenção de fazer, postava um videozinho aqui, um videozinho ali, e aí hoje, com uma equipe um pouco mais estruturada, a gente faz disso um marketing, Sim. Mas não que é o nosso ponto central, né? Só que, querendo ou não, passa ali em Porto Belo, às vezes a pessoa não conhece nem Porto Belo, não conhece nem a empresa, mas ela fala, lá na Praça da Pax, sabe? Então, acredito que ele por si só virou marketing sem muito esforço da nossa parte, né? Mas assim, não vejo, eu, profissional de marketing, principalmente marketing imobiliário, mesmo que a ideia tenha sido criada para um outro objetivo da vivacidade que você falou muito bem, não tem problema a gente marketizar isso depois. Porque né, isso demonstra, e você mostra através do marketing, o interesse da Pax Empreendimentos em se conectar com a sociedade. Isso é um diferencial. Nem toda incorporadora está ligada nisso. Né? Então, é legal você marketizar eventos ou situações como essa para que mostre a genuidade de vocês nesse tipo de coisa. Então, parabéns por isso também. E você quer falar algum? Não, eu só ia comentar assim que é muito legal e a gente valoriza muito esses eventos, esses encontros que a gente proporciona, até porque eu lembro muito bem num dia que a gente tava assim, porque toda a praça ela é feita pela gente, né? O meu tio faz os brinquedos, que é tudo de madeira, os lixinhos, coisas assim, eu e o PH que pega a tinta e vai lá, pinta a praça, pinta o chão com amarelinha, né? Então é tudo muito homemade, né? E na Praça do Blue Forest o pai falou assim, que ele quer manter isso, que ele quer continuar isso e que isso é muito importante porque mostra a nossa gratidão pelo pessoal e pela comunidade em que a gente tá. Porque querendo ou não, Porto Belo é o que é onde a gente fomenta o nosso trabalho, né? Sim. Então, é a nossa forma de agradecer Porto Belo por permitir que a gente continue ali e por trazer toda essa vivacidade, todo esse contato que a gente tem com eles e eles têm com a gente, né? E vamos dizer assim, a praça, ela é muitas vezes mais para as pessoas que moram ali em Porto Belo, vamos dizer assim, da comunidade do que propriamente os clientes, né? Porque a gente hoje tem clientes que são do Brasil todo. Sim. Né? Então, quando a gente consegue encaixar a agenda do cliente para vir até Porto Belo, a gente sempre usa, se tiver algum evento, a gente sempre leva eles na praça para aproveitar, entender como que é a cidade de hoje, né? Mas já projetando aquilo que vem a ser Porto Belo, né? E é um equilíbrio interessante, assim, a gente enquanto incorporador, construtor, eu faço parte de uma incorporação lá na minha cidade, você tem que pensar, é uma tríade, né? Você tem que pensar no comprador em si, que não necessariamente está ali, na comunidade local onde você vai impactar diretamente com a construção,
e nos teus parceiros, fornecedores, corretores, ou seja, a galera que você precisa para equilibrar com que isso tudo aconteça. É um negócio altamente complexo e algumas empresas têm mais facilidade em lidar com isso. E dentro desse assunto, vou fazer uma pergunta, que vocês demonstraram aí o interesse de vocês se conectar e comunicar bem com a sociedade local. E hoje a gente fala muito de sustentabilidade, de ESG, e aí eu queria perguntar qual que é a visão da Pax Empreendimentos nesses assuntos, na sustentabilidade das construções, das realizações que vocês estão fazendo. A gente diz que, vamos dizer assim, o desenvolvimento sustentável ele é, vamos dizer assim, é uma tríade, né? Que é a parte social, é a parte da sustentabilidade e a parte econômica. Né? Então, vamos dizer assim, os três têm que andar junto, não adianta deixar um desses pilares para trás, porque daí, vamos dizer assim, o termo sustentabilidade por si só não é, né? Ela, vamos dizer assim, ela falar que é sustentável, mas além de falar que é exatamente. Então a gente precisa sempre ter a parte social, que a gente de uma forma ou de outra expressa isso nas nossas praças. A gente tem a parte de sustentabilidade, que é a parte, né, muito a ver com a parte da certificação. A certificação ela vem para testar, né, e chancelar aquilo que a gente vem projetar e que o edifício vai estar operando de forma sustentável. Então a certificação LEED ela é feita várias simulações de iluminação, de ventilação, de insolação, né? E a partir disso ele encarrega para todos os projetistas, né? Desde hidráulica, elétrica, arquitetura, todos eles recebem um OPR, que a gente chama, né? Um guia de pré-requisitos que eles têm que estar projetando para que a gente consiga estar lá reduzindo o consumo de água, o consumo de energia, garantindo que o nosso morador tenha um conforto dentro do seu apartamento sem ter que ligar o ar-condicionado, que ele tenha o contato com vegetação, com espécies nativas, né, que de uma forma ou de outra carrega essa sensação de bem-estar, estar em contato com isso, além de diversos outros pontos que acaba sendo um estudo de praticamente 200 páginas que a nossa consultoria nos entrega, em que ela destrincha em um resumo para cada projetista do que ele tem que estar seguindo, para que a gente possa estar entregando um edifício que opere de forma eficiente. Então a certificação LEED ela está muito voltada para a eficiência energética do projeto, então menos energia, menos água nesse sentido. E a parte do acompanhamento de obra, né? Então destinação correta dos materiais, saber que ele vai ser reciclado, então tudo isso opera de uma forma em conjunto, né? E o Blue Forest foi o primeiro e a nossa intenção agora é continuar com a certificação, né? E aí uns spoilers de buscar ainda um outro que vai além só do próprio projeto, mas aí começa a entrar numa área mais wellness, vamos dizer assim, né? Hoje é um projeto que a gente está em desenvolvimento, em processo de lançamento também. Além da certificação LEED, né, que, vamos dizer assim, a certificação LEED a gente está muito mais olhando para o empreendimento, né, como ele vai estar como ele vai estar melhorando a sua eficiência energética, e a certificação WELL ela vai estar voltada muito mais para as pessoas que vão estar morando nos nossos projetos. Então eu costumo simplificar a diferença dessas duas certificações, de que o LEED ele está preocupado em como que eu reduzo o consumo de água, e a certificação WELL em como que eu entrego uma água de boa qualidade para o morador. Então vamos dizer assim, é uma forma simples de explicar mais ou menos o que caminho que essas duas certificações vão estar seguindo em cada projeto, né? Quando esse episódio estiver no ar, eu vou mandar ele para um antigo cliente. Eu lembro direitinho quando a gente foi fazer o lançamento do prédio dele, e na reunião de briefing, eu falei assim, tá, agora me fala o diferencial do seu prédio. Nós vamos lançar aqui, tem vários outros lançamentos. Cara, tem um elevador. E foi triste de ouvir, porque assim, né, no mundo... Foi triste de ouvir. Num mundo tão cheio de inovação, de ideias, de cases como os de vocês, e essa atenção, assim, a experiência da comunidade, do seu cliente, né, falar isso, eu achei que foi tão pouco, assim, foi tão preocupado com elevador, o tijolo ali, o elevador, do que, enfim... Se ele tivesse projetado uma escada bonita, né, ele ainda promovia saúde, porque as pessoas iam querer subir a escada bonita. Exatamente. Agora, vamos um pouquinho para a ponta, entre aspas, final. Vamos falar um pouquinho da venda do empreendimento de vocês. Hoje, a maioria da nossa audiência são corretores de imóveis.
Vocês pensam esse monte de coisa legal, beleza, executa e tal. Como é que funciona a operação comercial de vocês hoje? Como que vocês fazem para conectar esses belos projetos com esse cliente final que tem que ver valor no Blue Forest, por exemplo? Exatamente. E é por conta disso que a gente precisa muito dessa parceria com vocês, né, com os corretores, porque é vocês quem vão estar levando o nosso projeto, a nossa ideia, para o cliente final, né? Então, vamos dizer assim, que hoje, até pouco tempo atrás, a gente tinha um mercado mais restrito, o mercado de Brusque, que a gente era dali, mas hoje a gente já tem, vamos dizer assim, clientes espalhados pelo Brasil todo. Sim. Né? Então, e para chegar neles, a gente precisa de vocês, precisa ter os nossos projetos, eles precisam ser estudados, né? Não adianta entender de uma forma, vamos dizer assim, superficial, né? Então, ele é um processo um pouquinho mais complexo em relação aos outros projetos, né? Que a gente muitas vezes encontra. Então, ter um bom entendimento do projeto, né? Dessa explicação, desse contato, por isso que é bom essa aproximação do corretor com a empresa, né, para que ele tenha sempre isso afiado na ponta da língua, para que se tenha sempre os argumentos necessários, por comparação, né, esse empreendimento aqui e o nosso. Então, se o corretor, né, não tiver estudado, não tiver sempre presente nos nossos treinamentos, né, com a nossa equipe, é necessário que se tenha, vamos dizer assim, essa compreensão, né? Assim, eu vejo que a nossa obrigação como construtora incorporadora é moldar o skyline e o térreo das cidades, né? Mas para fazer essa ponte entre nós e o cliente final é realmente o corretor. Por isso que a gente está sempre aberto para receber lá no nosso espaço comercial. A gente já está até vendo e planejando o nosso futuro espaço para receber ainda mais gente de uma forma ainda mais Pax, de ser ainda mais inovadora, mas ainda são projetos para logo. Mas, realmente, como o PH falou, assim, Isso dá até um slogan, um jeito Pax de ser e fazer. São projetos cheios de detalhes, né? E eu acho que, como tu falou, a pessoa tem que ver e estudar o projeto para entender o valor daquilo e não só o preço. Né? Então, por isso que é algo mais trabalhoso, mas que tem todo um propósito, todo um estudo por trás, né? Eu falo muito isso. Uma das etapas lá, quando a gente vai fazer um projeto de um lançamento, eu falo assim, beleza, agora nós vamos pensar no corretor. O cara, não, mas o projeto é bom. Eu falei, não, mas o cliente da incorporadora, muitas vezes, é o corretor de imóveis, porque ele já tem o cliente no bolso. Então, se a gente vende a ideia para o corretor bem vendida, a chance dele fazer negócio com aquele empreendimento é muito maior. Então precisa ter uma preocupação com esse público de explicar bem, de atender bem, de oferecer um bom enxoval de venda, de oferecer uma experiência para o próprio corretor, para que ele consiga transmitir isso ao mercado. Senão somos só mais um lançamento, só mais um prédio, só mais uma incorporação. Né? É muito importante. Bom, vocês perceberam ali, surfam, não vou falar surfaram, porque estão surfando uma onda interessante do crescimento de uma região, e aí vocês se conectaram e estão indo junto. Tem muita gente que assiste a gente que já é incorporador, já incorpora, ou que tem desejo de ser incorporador. Eu queria que vocês dessem dicas para essa galera, tipo assim, não só em Porto Belo, quantos lugares do Brasil estão nesse vetor de crescimento, e as pessoas podem fazer empresas sustentáveis, vistosas, criativas, mas, enfim, dê dicas de como que o pessoal pode aproveitar crescimento de lugares, plugar as suas incorporadoras, consultoras e crescer junto com esses lugares. O que vocês poderiam falar? Bom, primeiro, eu acho que antes de tudo é importante entender o ciclo do desenvolvimento imobiliário, né? Então, ele pode ser um ciclo bem complexo, dependendo também de diversos fatores, né? Muitas vezes a forma como a gente vai estar incorporando o empreendimento, ele depende muito de fatores internos, mas muitas vezes ele depende também, vamos dizer assim, dos fatores externos, né? Como política, mercado, situação econômica do país. Então, mas de uma forma geral, a gente percebe que aqui no nosso litoral, pelo menos, né, as empresas, as construtoras, elas conseguem caminhar, vamos dizer assim, com as próprias pernas, né? Tentando minimamente, vamos dizer assim, sem se sensibilizar com esses fatores externos,
Então, o ciclo de desenvolvimento imobiliário, ele é um ciclo que ele é longo, né? Então, vamos dizer assim, tem que ter muito cuidado também na hora, vamos dizer assim, de uma venda, né? Se entender o que pode acontecer lá na frente. Então, você sempre tem que estar cuidando com isso, né? Às vezes vender tudo de uma forma inicial, né? Que parece ser, vamos dizer assim, um filme dos mais lindos, mas que o fim pode ser, vamos dizer assim, não das melhores formas, melhores esperadas. Melhor desfecho. Dos melhores desfechos, né? Então, o caso, vamos dizer assim, que a gente teve recentemente foi o da pandemia, né? Que praticamente todos os custos subiram de uma forma grande, de uma forma que impacta muito, né, o custo. Então, entender esse ciclo, né, que o mercado da construção não é curto, é um mercado longo, né? Então, sempre ter esse cuidado de que a gente não está olhando só para agora, né? Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento de que é um ciclo de longo prazo. Eu tive clientes que tiveram esse problema de resolver uma decisão difícil, né? Encerrar toda a operação, devolver tudo, porque tinha vendido tudo, mas a conta já não ia fechar mais. Sim. Era mais barato, menos prejuízo, perdão, devolver tudo do que bancar e tocar uma obra. Exatamente. Assim, a gente, como eu falei, assim, a gente está numa região muito próspera, né? Sim. E em constante evolução. Então, a nossa valorização, ela é literalmente fora do comum, Sim. né? Então, por exemplo, o Beach House, que foi o nosso último entregue, na noite de lançamento, que foi lá em Brusque, o lançamento, foram 8 unidades vendidas. Ele começou ali no 850, 900 mil. E a última unidade que voltou para nós e nós revendemos recentemente, faz poucos meses, foi 3 milhões e meio, um né? ano antes da entrega, na verdade, né? Então, vamos dizer assim, o Beach House, que foi um empreendimento lançado em início de 2019, final de 2018, né? Que ele tinha uma média, né? Os valores do metro quadrado em torno de 8.000, 8.500. E um ano antes da entrega, a gente vendeu praticamente a 30 mil o metro, né? 3 milhões e 800 no apartamento. Então, a gente lembra que quando a gente cruzou a barreira do R$1 milhão em Porto Belo, muita gente falava, é muito caro para a região, vocês estão loucos, tudo mais. E recentemente, hoje, já é uma realidade em Porto Belo, esses valores altos, né? Mas a gente diz que o Beach House, que foi um projeto entregue agora em dezembro de 2023, ele teve seus 250% de valorização no período de lançamento até a entrega, então foi mais ou menos 50% ao ano. Só que eu digo que essa valorização que teve, ela teve sem ter as principais obras da cidade iniciadas, né? Então, as obras dos moles de Balneário Perequê não tinham nem iniciado praticamente, né? Hoje que está iniciando a obra do mole do Rio Perequezinho, a gente tem os projetos de faixa de extensão sendo contratados também pela associação, né? Um projeto de revitalização de toda a nossa orla, das principais avenidas. Então, entender, né, que a valorização que já se teve foi apenas um primeiro salto, um primeiro degrau, né, daquilo que vai vir ainda pela frente. Então, atenção, você corretor que está ouvindo esse episódio, assistindo esse episódio, se você quer ter o prazer de falar com o teu cliente sobre projetos que têm uma valorização dessa, de 50% ao ano, 250% do período de obra, você tem que pensar bem, analisar bem lugares, que está muito ligado, né, ao lugar, ao potencial do lugar e também ao produto. Né? Não é todo produto que vai valorizar assim, não é todo lugar que vai valorizar assim. Então, esses produtos existem, esses lugares existem. Está aqui um case com a Pax Empreendimentos, que você pode ter isso no seu portfólio para oferecer para os seus clientes. E a gente diz que tem que aproveitar o bonde, porque quando passa, vai rápido, né? Exatamente. Gente, que legal conhecer o trabalho de vocês, assim, tô realmente maravilhado. Agora eu tô mais ansioso para ir lá conhecer de perto. Bom, fala para a nossa audiência então, pessoal, o que tem de projeto futuro vindo aí? O que já dá para falar, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, tem esse projeto, ou até mesmo projetos pessoais de vocês? Eu acho que podemos dizer que esse ano a gente ainda tem 2 grandes lançamentos para Porto Belo, para Balneário Perequê. Um a gente começa a trabalhar ele agora, né? Trabalho com vocês, corretores, a partir de finalzinho de agosto. Então, finalzinho de agosto a gente já vai ter um material pronto para ser trabalhado ainda de forma prévia do lançamento. Então, é um projeto que hoje ele está numa das principais avenidas de Porto Belo,
é a avenida mais consolidada, ou seja, é uma rua que hoje você já tem que andar com a cabeça olhando para cima, porque já é uma rua verticalizada, né, ou com os prédios prontos, ou em construção, mas que já estão numa fase adiantada. Então, apesar disso, é uma rua que já tem bastante comércio, bastante serviço, mercados, e entendendo que já é uma rua com bastante circulação, bastante movimento de pessoas, a gente sempre vai estar querendo fomentar isso cada vez mais, né? Então, a gente traz um térreo totalmente diferente de tudo que já se viu, né, acho na que não nossa só cidade. o térreo, né? Eu acho que é um projeto assim que vai fazer as pessoas passarem por lá e ficarem, caraca, meu Deus, porque hoje a gente vê uma arquitetura muito comum ainda. E ali eu acho que até o escritório pode falar, pode falar? Hoje, entendendo que a gente gosta de criatividade, né? A gente foi atrás do escritório Da FGNF. Hoje eles estão entre os 50 melhores escritórios de arquitetura do mundo. Né? Então a gente queria um escritório criativo que fosse capaz de deixar a gente de boca aberta, porque a gente queria deixar todo mundo de boca aberta. E quando a gente fala boca aberta, eu só lembro da imagem do Fernando mostrando só o embasamento do prédio. E esse aqui e ficou paralisado olhando aquele embasamento, assim. Então, esse projeto que a gente já tem um nome dele, né, que é Vibra, né, justamente daquilo que a gente veio comentando no podcast todo, de tornar a cidade cada vez mais vibrante, mais atrativa, né, com mais ritmo, né? Então, o nome do projeto carrega isso, é o Vibra. Então, nos próximos dias a gente já tem esse projeto para estar trabalhando ele. E final do ano, mais perto do final do ano, a gente tem um outro grande lançamento. Hoje ele ainda não tem nome, mas ele está no canto mais privilegiado de Porto Belo, né, que é o Costão de Porto Belo. O Costão do Balneário Perequê. É um projeto de 2 torres, né, feito por um arquiteto francês, o Greg Busquet, né, hoje da frente do escritório Architects Office, antiga, que era da Triptych. É um projeto também que vem para ser um cartão postal, né, para a orla de Balneário Perequê. E é um projeto totalmente exclusivo, assim. São 2 torres, uma é com 2 apartamentos por andar, o outro com 3. E vai ter toda aquela visão da orla de Balneário Perequê, Itapema. É que hoje, assim, a gente diz que Balneário Perequê podemos mostrar que é um C. E esse projeto, ele está numa das pontas do C. Né? Legal. Então, e não abraça só isso, toda a orla. Ainda tem toda aquela visão pro Caixadaço, que hoje é o point de qualquer pessoa que quer vir andar de lancha, vai pro Caixadaço, né? Então tem bastante novidade. Muitas e novidades. A gente precisa de todo mundo. E recentemente já estávamos, até essa semana já estávamos em conversa para ver quem vai ser o arquiteto do nosso novo projeto, que é bem próximo também a esse do Costão. Então, terrenos a gente tem, ideias a gente tem muita, e a intenção é sempre trazer, e como a gente se surpreende a cada novo projeto, é surpreender também os corretores, os clientes, investidores que vão comprar os nossos produtos. Maravilha. Ana, fala os endereços aí das redes sociais, do site, como é que acha lá? Então, acho que o nosso Instagram é Pax Empreendimentos, tudo junto. Aí as outras eu já... Facebook, eu não sei se a gente... tudo Pax Empreendimentos. Já não uso mais outras redes. E vai estar na descrição também aqui embaixo, então só você rolar o YouTube ou o Spotify para baixo, vai estar um link aí para você clicar. A gente também tem o YouTube, eu ia mesmo falar isso. No YouTube a gente também tem os acompanhamentos de obras para mostrar toda a evolução, como é que tá sendo. Tá saindo uns conteúdos bem legais também nas nossas redes sociais, acompanhando Porto Belo, mostrando tudo que a gente tem por lá, tudo que vem por lá, não só das obras público-privada, mas também dos comércios locais, porque às vezes as pessoas... eu vou para Porto Belo, mas o que eu faço lá? Então, a nossa intenção também é mostrar o que a gente tem a oferecer para todo mundo que passa por lá. E é isso. Pô, legal demais, legal demais. Bom, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por terem vindo aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu transmito esses parabéns a todo mundo da família, inclusive o nosso patriarca que está aqui nos bastidores. É muito legal, cara, assim, é legal ver uma empresa preocupada com a sociedade, é legal ver uma empresa preocupada com clientes, é legal ver jovens empreendedores com a cabeça tão aberta e conseguindo conectar a experiência do pai, do tio de vocês, com essa coisa do tá antenado, do disruptivo, que é uma coisa mais jovem, mais nova, e ver um negócio desse, para mim, que trabalho, que vivo de mercado imobiliário, é muito satisfatório, assim.
Obrigado por essa entrevista e parabéns. Muito Obrigado, obrigada. Renato. A gente Obrigado. que agradece, né? E para vocês, corretores, estejam sempre bem-vindos lá no nosso espaço comercial para tomar um café, para ter os treinamentos e sair vendendo nossos produtos por aí. Legal. Bom, PH, agora que eu já estou íntimo, já posso chamar de PH mesmo, deixa aí pra gente uma mensagem, um dizer, uma frase, enfim, alguma coisa para nossa audiência do mercado. Bom, a gente sabe que Santa Catarina é um estado fantástico, né? Tem cada vez atraindo mais gente de todos os estados para cá, né? Então, isso, claro, que Balneário Camboriú é uma âncora, né? Mas à medida que o tempo passa, a gente percebe essa expansão urbana para as cidades vizinhas, né? Então, Balneário Camboriú, ele tem sua valorização, né? Mas ele já está vamos dizer assim, num nível muito mais elevado que muitas outras cidades. Então, é natural que a gente tenha, vamos dizer assim, esse desenvolvimento das cidades vizinhas, como é o caso de Porto Belo, né? Que a gente tem uma alta valorização, só que ainda é apenas o início de todo um caminho que vem a ser seguido, né? Então, Porto Belo hoje, a gente pode dizer que é a bola da vez. Então tem muitas obras, não apenas obras de infraestrutura, vamos dizer assim, da cidade ou da construção civil, mas tem muitas empresas, muitas fábricas, muitos galpões, centros logísticos. Então, vamos dizer assim, a gente sabe que a construção civil é a locomotiva da economia da cidade, mas ela também não depende só disso, né? Ela tem diversos outros recursos ali que torna, vamos dizer assim, Porto Belo uma cidade muito próspera para estar se investido. Eu acho que outra frase também que seria legal é: grandes feitos exigem grandes esforços. Seja para nós incorporadores, para trazer novos projetos e sair da nossa zona de conforto, que é bem difícil, seja para o cliente de fazer um esforço de acreditar num novo lugar e ver além do que hoje ela é e imaginar o futuro dela, né? E até para o próprio corretor que, para vender grandes projetos, tem que ter grandes esforços, então. Exatamente. Fantástico, pessoal. Obrigado mais uma vez. E para você que acompanhou isso aqui até agora, tem um pedido aí, uma solicitação. Primeiro, clica aí no seguir, no assinar, no nosso YouTube, no nosso Spotify, para você ter acesso a entrevistas desse nível técnico. Eu duvido que você sabia esse monte de coisa sobre incorporação, sobre construção. E segundo, manda esse episódio aqui para outras pessoas do mercado imobiliário, pessoas que incorporam, que querem incorporar, corretores de imóveis que vendem, para eles verem, né, o que um pensamento disruptivo num lugar com alto potencial pode fazer junto. E agradecer mais uma vez nossos patrocinadores que tornam isso tudo possível, tá, pessoal? Obrigado. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio inédito e exclusivo do Conteúdo Imobcast. Até lá! Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso.
Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.